Olá, me chamo Vitória Brandão, sou estudante do curso de Bacharelado em Museologia da Universidade Federal de Pernambuco e, juntamente com Angélica Borges e Bruno Melo de Araújo, submetemos o artigo nesse evento intitulado Aplicabilidade de análises químicas como método de conservação preventiva de acervos em papel. Partimos, então, da compreensão de que a conservação de bens culturais ela se encontra na interseção das diferentes áreas da ciência. O bem cultural, por sua natureza dual, ou seja, tanto material quanto imaterial, nós conseguimos dialogar tanto com ciências humanas e sociais para compreender os aspectos da natureza imaterial do bem cultural, quanto das ciências naturais, que vão nos ajudar a compreender sobre os aspectos da natureza material. Para a gente pensar a conservação de bens culturais em suporte papel, nós precisamos compreender primeiro a sua composição química, para entender todo o mecanismo de degradação e a ação dos materiais utilizados nas ações de conservação. O papel, então, pode ser definido enquanto um entrelaçamento de fibras de celulose. Essas fibras de celulose são formadas por longas cadeias poliméricas. Os polímeros são macromoléculas, moléculas gigantes, que são formados por unidades repetitivas, chamadas de monômeros. No caso da celulose, nós temos como monômero a molécula da glicose, que se ligam umas às outras por ligações glicosídicas na posição 1,4-beta dos anéis, formando assim a cadeia polimérica através de reações de condensação. Mas a fibra de celulose não é formada apenas por uma cadeia polimérica. Essa cadeia polimérica, aqui representada entre colchetes, e esse N se referindo justamente ao grau de polimerização, ou seja, quantas vezes a molécula de glicose se repete ao longo dessa cadeia, porque a gente vai ver que varia de acordo com a espécie vegetal na qual a celulose está sendo extraída, por ser a celulose ela mesma um polímero natural. Então, a gente vai ver que na madeira nós temos fibras mais curtas, porque nós temos grau de polimerização menor do que comparado, por exemplo, às fibras têxteis, como o algodão, o linho e o cânhamo, ou mesmo a seda. A fibra de celulose, então, ela é composta por várias cadeias poliméricas que interagem entre si por interações ou forças intermoleculares, ou seja, entre moléculas. Essas interações intermoleculares nós chamamos de pontes ou ligações de hidrogênio. Nós temos a presença de hidrogênio ligado ao oxigênio, mas também pode ser a flúor ou a nitrogênio. No caso, nós temos vários grupos hidroxila, nossos grupos OH, por toda a cadeia polimérica da celulose, que atraem uns aos outros justamente pela polaridade de suas ligações. Mas essas interações não acontecem somente entre as cadeias poliméricas, mas também dentro da cadeia polimérica, que seriam as interações intramoleculares. Essas interações elas influenciam diretamente nas propriedades do papel. O papel é conhecido por ser higroscópico, ou seja, por conseguir absorver água, ainda que não seja solúvel na mesma. Isso acontece justamente por conta dessas interações intramoleculares, que não permitem com que as moléculas de água circulem a estrutura da celulose, que é o que é necessário para acontecer a solubilização. Assim, a água, que também é formada por ligações entre oxigênio e hidrogênio, interage superficialmente com os grupos hidroxila das cadeias poliméricas. A depender da espécie vegetal da qual a celulose está sendo extraída, seja da madeira, do algodão, do linho, do cânhamo, nós temos comprimentos de fibras diferentes e quantidades diferentes de celulose. E não somente de celulose, de outras substâncias presentes nessas espécies vegetais, como é o caso da lignina. A lignina, ela está presente em abundância na madeira. É justamente o que dá esse tom amarronzado à madeira. A lignina,
também é um polímero, mas um polímero complexo, que pode ser classificado enquanto um polifenol, ou seja, apresenta ao longo de sua estrutura os grupamentos fenóis, que são os anéis aromáticos, esses anéis formados por 6 carbonos, que tem dentro do anel 3 ligações duplas alternadas e ligado a esse anel um grupo OH, a nossa hidroxila. A lignina, junto com a celulose, junto com a hemicelulose, estruturam a parede celular vegetal. E a lignina, especificamente, é o que dá a rigidez e resistência frente a ataques de micro-organismos afins à madeira. Se na produção da polpa de celulose, no processo de polpação, a lignina ela não é totalmente extraída, nós vamos ter a produção de papéis amarronzados, como exemplo, por exemplo, do papel craft. O problema da presença da lignina no papel não é somente estético. A lignina em contato com o oxigênio presente no ar atmosférico sofre oxidação. E os produtos dessa oxidação são produtos de caráter ácido. Outro fator intrínseco de degradação do papel, ou seja, interno, é a tinta ferrogálica. Ela contém em sua composição o ácido gálico, proveniente do tanino, presente na noz de galha, justamente conferindo o pigmento à tinta. Também nós temos a presença do sulfato de ferro 2. A presença de ferro junto com ácido gálico faz com que esses dois componentes reajam entre si, formando assim o galotanato de ferro 2 e o ácido sulfúrico. A presença da tinta ferrogálica no papel, por si só, já provoca a acidificação do papel pela formação de ácido sulfúrico. Mas não acaba por aí. O galatanato de ferro 2, em contato com o ar atmosférico, ou seja, em contato com o gás oxigênio, oxida o ferro, que sai de ferro mais 2 para ferro mais 3. Quando há a oxidação descontrolada dos íons de ferro 2 para os íons de ferro 3, nós temos possível corrosão do material. Outros fatores de degradação do papel, já conhecidos e muito discutidos na literatura, são a temperatura, conhecido fator que acelera as velocidades das reações químicas, e que o aumento da temperatura provoca a quebra das ligações químicas da celulose, provocando essa degradação térmica, consequentemente também ressecando o suporte. Temos também a umidade, que altos níveis de umidade no ambiente, eles podem desencadear a degradação da celulose por hidrólise, ou seja, reações onde há a quebra das ligações pela água. Também a radiação luminosa, onde os efeitos da luz, um dos efeitos da luz é justamente a mudança de cor a partir da fotólise, essa quebra das ligações químicas provocadas pelas radiações eletromagnéticas. E acontece o amarelecimento do suporte pela formação de cromóforos, essas espécies coloridas. Além disso, nós temos também os poluentes atmosféricos, os óxidos de carbono, de nitrogênio, de enxofre, esses gases que, em contato tanto com a água dentro do suporte, tanto com o vapor de água presente em ambientes muito úmidos, eles retornam à sua forma ácida, provocando assim a conhecida hidrólise ácida. A quebra das ligações pela água, catalisada, ou seja, acelerada pelos ácidos. Para nos ajudar no diagnóstico do estado de conservação de bens culturais e suporte papel, nós podemos utilizar algumas das análises químicas voltadas a compostos orgânicos, como a espectroscopia de infravermelho e a espectroscopia Raman. Com a absorção da radiação pela amostra e a vibração das ligações que estruturam o material, nós vamos ter um espectro de infravermelho que vai apresentar bandas de absorção características do composto analisado, podendo ser assim caracterizado. Já a espectroscopia Raman, a radiação que incide sobre a amostra tem um comprimento de onda específico, na faixa de 1064.
As análises por espectroscopia Raman e infravermelho são utilizadas para identificar compostos químicos e misturas complexas, tanto no estado líquido, quanto no estado gasoso, quanto no sólido, nos ajudando assim a identificar possíveis modificações na composição química dos materiais. Um dos efeitos provocados pela ação dos agentes de degradação é a acidificação do suporte. A alteração do pH afeta diretamente nas propriedades do papel. Na faixa do pH, de 0 a 14, nós temos um meio ácido, 7, um meio neutro, e de 7 a 14, um meio básico, ou ainda um meio alcalino. Através do pH-metro, nós conseguimos medir com exatidão o pH de uma amostra. É um dispositivo simples, formado por um eletrodo de vidro, que possui uma membrana semipermeável com pequenos orifícios, um eletrodo de referência e um sensor de temperatura. Para utilizarmos o pH-metro no papel, nós podemos produzir um plug de HH, que é um espessante conhecido por formar géis rígidos. Outro método de medição de pH é a utilização da tira de pH. Com a umidificação das bordas do documento, que são as áreas mais expostas aos agentes de degradação, a tira de pH pode ser colocada em contato com essa superfície e então conferida com o padrão da própria caixa da tira de pH. Nós temos diferentes materiais da conservação de bens culturais em suporte papel. Nós temos, por exemplo, a água deionizada e a água destilada, que passam por diferentes processos de purificação. Nós temos também a utilização de solventes orgânicos, como o álcool etílico, o álcool isopropílico ou ainda o acetato de etila. Temos também o hidróxido de cálcio e o carbonato de cálcio, ambas substâncias de caráter básico. Temos também os adesivos, como a pasta de amido, o arquibonde, o CMC, carboximetilcelulose, hidroxipropilcelulose e a metilcelulose. Temos também os géis, como exemplo do HH, utilizado no plug para medição do pH do suporte, e também os carbopós. Um agradecimento especial ao FIPEL pelo evento, agradecer também à CNPq, assim como a FACEP e à Universidade Federal de Pernambuco. Muito obrigada.